Oi, tudo bem? Meu nome é Isaías, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre matemática para concursos públicos. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Se quiser também, faça algum comentário. Agora vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos ver a argumentação lógica. Muitas questões vêm abordando esse assunto. Como é que nós iremos resolver esse tipo de questão? Então, como verificar se um argumento é lógico ou não? Então, tem algumas fases. Por exemplo, em frases contendo todo, algum e nenhum, como eu irei resolver essas questões? Eu irei resolver essas questões através de diagramas. Então, se a questão vier todo, algum, nenhum, contendo esse tipo de frase, eu vou resolver essas questões usando o diagrama. Então, uma outra coisa, quando a questão vier, as frases vierem com conectivos lógicos, eu vou usar, para resolver essas questões, a tabela verdade. E na tabela verdade eu vou verificar se há uma tautologia, ou seja, se todas são verdadeiras. Então, para verificar se um argumento é lógico, eu vou abordar a questão da seguinte forma. Se as frases vierem com todo, algum e não, diagramas. Se as frases tiverem conectivos lógicos, tabela verdade, e ver se a tabela verdade contém uma tautologia, se ela é uma tautologia. Então, aqui com quantificadores, vou montar o diagrama lógico. Sem quantificadores, eu vou montar a tabela verdade. E também posso fazer uma análise do argumento. Então, eu vou verificar a coerência entre as premissas e a conclusão. Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos saber os tipos de proposições categóricas. Então, normalmente, quando essas questões vierem com todo, algum e nenhum, nós temos que saber quais são os tipos de proposições categóricas. Então, nós temos aqui a proposição categórica, ela pode ser universal ou particular. A universal, ela pode ser afirmativa ou negativa. Então, nós temos a universal e a particular. Qual é a universal? Todo. Então, nós temos a universal afirmativa, é o todo. E também temos a universal negativa, que é o nenhum. Então, a universal afirmativa é o todo e a universal negativa, que é o nenhum. E como que eu represento isso no diagrama lógico? Por exemplo, todo A é B. Como é que eu represento? Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas vou repetir novamente. Quando eu falo que todo A é B, o A é o que está dentro e o B é o círculo que está fora. Então, quando eu digo todo A é B, o A é o que está no círculo interno e o B é o que está no círculo externo. Quando eu digo que todo A é B, o conjunto A está contido, está dentro do conjunto B. Então, o que eu quero dizer é que o conjunto A ele está contido dentro do conjunto B. O conjunto B é o de fora, é o exterior, o conjunto A é o interior. Então, essa é a forma de você representar todo A é B. Então, todo A é B é representado por esse diagrama. E você vai precisar dessa representação para poder resolver as questões. Nenhum A é B. Então, aqui temos nenhum A é B. A representação em diagramas dele tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, e eles não têm nenhuma interseção entre eles. Não há nenhum elemento que seja em comum entre os dois. Então, é por isso que o diagrama deles não se tocam. Temos aqui também a proposição categórica particular, que pode ser a particular afirmativa ou particular negativa. A particular afirmativa é o algum e a particular negativa também é o algum. Mas a particular afirmativa é algum A é B. E a particular negativa, algum A não é B. Então vamos ver. Nós já vimos que quando fazer essa representação de algum A é B, ou seja, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e tem entre eles alguns elementos que são em comum entre A e B. Então eu posso dizer que algum A é B, ou seja, existem elementos de A
que também são elementos de B. Da mesma forma, eu posso dizer que B, que algum B é A. Ou seja, existem alguns elementos de B que também são elementos de A. Então, essa é a representação simbólica deles nos diagramas. E a negativa? Algum A não é B. Ou seja, nós sabemos, quando eu falo que algum A não é B, existem elementos de A que não são de B. Então, eu tenho os dois conjuntos, o A e o B. E quando eu digo algum A não é B, porque existem elementos de A, que são esses aqui, que não é B. Então, os elementos de A que não são B, então ele é algum A, não é B. Argumento é estabelecer a relação entre proposições dadas e uma conclusão. Então, eu tenho algumas premissas, as proposições, eu vou analisar essas proposições e, através dessas proposições, vou tirar algumas conclusões em relação a elas. Então, o argumento lógico, ele pode ser válido ou não válido. Normalmente, as questões vão perguntar se o argumento é válido ou inválido. Ou não válido também, né? Então, o argumento pode ser válido ou não válido. Esse não válido pode ser chamado também, muitas vezes, de sofisma ou falácia. Vamos ver agora um pouco de silogismo. O que é o silogismo? Silogismo, eu tenho três proposições. Eu tenho aqui a proposição 1, eu tenho a proposição 2, eu tenho a proposição 3. A proposição 1 é chamada de premissa maior. Então, essa primeira proposição é premissa maior. A segunda proposição é chamada de premissa menor. E a terceira proposição é conclusão. Então, o silogismo é nessa sequência. Tem a premissa maior, premissa menor e conclusão. É desse jeito. Exemplo. Todo homem é mortal. Então, aqui eu tenho uma premissa maior. Todo homem é mortal. É a primeira proposição chamada de premissa maior. A segunda. Pedro é um homem. Então, é chamada de premissa menor. Pedro é um homem. Premissa menor. Agora eu tenho a conclusão. Logo, Pedro é mortal, chamada também de conclusão. Então, o silogismo é premissa maior, premissa menor e conclusão. Tem essas três. Em diagramas, como é que eu posso fazer? Em diagramas, eu tenho aqui todo homem é mortal, ou seja, se todo homem é mortal, eu sei que esse conjunto de homem, H, está dentro do conjunto de mortal. Está aqui. Então, o conjunto homem está dentro de mortal. Ok. Pedro é homem, ou seja, Pedro está dentro do conjunto de homem. Ó. Pedro está dentro do conjunto de homem. Logo, Pedro é mortal. Pedro é mortal? Claro que sim. Ora, se Pedro é homem e o homem está contido dentro de mortal, logicamente, Pedro também é mortal. Nós vimos agora há pouco que quando houver as proposições categóricas, todo, algum, nenhum, nós iremos usar os diagramas lógicos. Mas eu vou trazer aqui algumas formas de você responder essas questões sem usar diagramas lógicos. São formas mais rápidas, aparentemente elas são mais complexas, mas se você aprender, você na prova vai ganhar muito tempo dessa forma, porque você vai bater o olho na questão e vai saber a resposta. Então vamos lá. Quando as premissas elas trazem todo e todo, então as premissas vão trazer todo e todo. Então nas questões que trazem todo e todo, nós iremos responder dessa forma. Logicamente falando que eu posso resolver também pelos diagramas lógicos. Mas essa é uma forma assim mais direta e mais rápida quando você aprende. Então vamos lá. Premissa 1, P1. Todo advogado sabe lógica. Premissa 2. Todo funcionário do fórum é advogado. E a conclusão? Todo advogado do fórum sabe lógica. Nós temos a premissa 1, a premissa 2 e a premissa 3. Perceba que nós temos algo em comum. Nós temos aqui termos em comum. Um termo que está perto de todos e outro termo da proposição 2 que está no final. Então, nesse caso aí, nós iremos cortar os termos em comum, o termo que é em comum. O que sobrar é a proposição. O que sobrar é a conclusão lógica. Então, vamos ver o que sobrou? Vamos ver. Todo funcionário do fórum, está aqui, todo funcionário do fórum, sabe lógica. Sabe lógica. Então, a conclusão, eu cortando
os termos comuns, o que sobra é a proposição lógica, ou seja, todo funcionário do fórum sabe lógica. Todo funcionário do fórum sabe lógica. Vamos fazer pelos diagramas? Vamos. Premissa 1. Todo advogado sabe lógica. Então, eu tenho aqui o conjunto do advogado e o conjunto de quem sabe lógica. Tá aqui. Certo. A premissa 2. Todo funcionário do fórum é advogado. Então, todo funcionário do fórum é advogado. Então, aqui dizer aqui que é um funcionário do fórum. Ele é advogado. Todo funcionário do fórum é advogado. A conclusão. Todo funcionário do fórum sabe lógica? Todo funcionário do fórum sabe lógica? Com certeza. Se ele está dentro de advogados e advogados, todos os advogados sabem lógica, então quem é advogado também, o funcionário também sabe lógica, porque está dentro do conjunto A e o conjunto A está dentro do conjunto L. Então, essa conclusão é uma conclusão válida. Então, perceba que os termos em comum, perceba que, cortando os termos em comum, o que resta é a conclusão válida. Então, cortando os termos em comum, o que vai restar é a conclusão válida. Vamos a esse segundo exemplo. Todo brasileiro é artista. Joaquim é um artista. Logo, Joaquim é brasileiro. Vamos fazer essa? Vamos. Então, todo brasileiro é artista. Então, eu tenho um termo comum, posso cortar esse e posso cortar esses são comuns. Só que, perceba bem, para que você corte esses termos em comum, eles têm que estar em posições diferentes. Então, se a palavra em comum vier na mesma posição nas duas proposições, não se deve cortar. Portanto, o argumento é inválido. Então, o que se sabe? Que eu tenho a proposição primeira, segunda e a conclusão. Se o termo em comum vier na mesma posição, pode ter certeza, o argumento é inválido, ou não válido, ou sofisma. Então vamos fazer um diagrama para ver se isso é verdade. Todo brasileiro, eu tenho aqui brasileiro, é artista. É artista. Joaquim é artista. Então Joaquim pode estar aqui ou pode estar aqui. Logo, Joaquim é brasileiro? Não necessariamente. Ele pode estar aqui? Pode estar, dentro de brasileiro. Mas ele pode também estar aqui, só ser artista e não sendo brasileiro. Então, é uma conclusão inválida, é um sofisma. Premissas com todo e algum. Então, já vi premissas com todo e todo. Agora, premissas com todo e algum. Conclusão. A conclusão sempre vai ser algum. Se eu tenho premissas com todo e algum, a conclusão sempre vai ser algum. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho a premissa P1. Todo B é C. Eu tenho a premissa P2. Algum A é B. E eu tenho a conclusão. Algum A é C. Então, se eu tenho a premissa todo e algum, a conclusão tem que ser algum. Então, vamos ao método do corte. Vamos cortar. Todo A é B, então eu vou cortar o B. Algum A é B, então eu vou cortar B. Nesse caso, com todo e algum, o termo comum, o termo que eu vou cortar, ele deve estar ao lado de todo. Então, o termo que eu vou cortar com todo e algum, o termo que eu vou cortar deve estar próximo ao todo. E a conclusão sempre será algum. Então, aqui o termo B está aqui e está aqui. O termo comum está perto de todo, está aqui, perto de todo. Então, eu posso cortá-lo. Então, como é que irá ficar? Algum A é C. Então, algum A é C. Algum A é C. Agora, vamos fazer em diagramas para ver se realmente isso é verdade. Todo B é C. Então, todo B, ele é C. Aí, algum A é B. Algum A
algum A é B, ou seja, tem uma interseção entre A e B. Logo, algum A é C? Logicamente, algum A é C. Se algum A é B, com certeza tem algum A também que é C, por aqui assim. Verdade, argumento válido. Então, a regra é todo e algum, pega o termo comum que está perto de todo, corta em ambos, o que sobrar é a conclusão lógica com algum. Sempre o resultado virá algum, sempre a conclusão virá como algum. Então, algum A é C. Algum A, o A é C. São os que sobraram. Questões com todo e nenhum. Em questões com todo e nenhum, a conclusão deve conter a palavra nenhum. Então eu sei. Questões com todo e nenhum, a conclusão vai ter a palavra nenhum. Sempre. Agora, se você não tiver tempo para fazer a prova e quer chutar, se tiver as proporções todo e nenhum na pergunta, tenha certeza que a conclusão tem que ter nenhum. A conclusão tem que ter nenhum. Vamos a um exemplo. Eu tenho a proposição 1, todo A é B. Eu tenho a proposição 2, nenhum B é C. E eu tenho a conclusão, nenhum A é C. Então, como é que nós vamos fazer? O termo comum deve estar no final da frase. Então, com todo e nenhum, o termo comum deve estar no final da frase em que tiver a palavra todo. No final da frase em que possui o todo e a conclusão deve conter a palavra nenhum. Então, o termo comum ele deve estar no final da frase que tenha o todo. E a conclusão sempre será nenhum. Então, vamos ver. Todo A é B. Então, o B aqui está no final da palavra que tem o todo. Então, está aqui. Então, eu tenho também um B na proposição 2, nenhum B é C. Então, eu posso cortar os dois. Corto, corto. Vamos ver o que sobra? Então, todo é nenhum C é A. Ou nenhum A é C, da mesma coisa. Então, eu tenho que nenhum A é C. Ou nenhum C é A. Como diz aqui a conclusão, nenhum A é C. Nenhum C é A é a mesma coisa que dizer que nenhum A é C. Nenhum A é B é a mesma coisa que dizer que todo A não é B. Então, nenhum A é B é a mesma coisa que dizer que todo A não é B. Ok? Para hoje era somente isso. Lembrando que haverá uma segunda parte, a aula ainda não acabou, mas para não ficar muito longa essa aula, nós iremos dividir essa aula em várias outras. Então, até a próxima.